realmente nos apropriarmos daquela verdade, né? Que nós já somos mais do que vencedores. Quantos são mais do que vencedores? A Bíblia garante isso, você não precisa ter dúvida mais disso, amém? Mas nós precisamos aplicar alguns princípios para que a gente venha desfrutar, né, dessa vida abundante, né, dessa vida vitoriosa. Queria que você abrisse em Romanos capítulo 8, versículo 1 até o 8. Você que está anotando aí, o tema dessa palavra eu coloquei como vivendo no Espírito. Vivendo no Espírito. Amém? Quantos encontraram Romanos capítulo 8? Quem encontrou, diga amém. Aleluia. Quem não encontrou, diga, espera um pouco. Todos encontraram? Aleluia. Versículo 1 do capítulo 8 de Romanos. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecador. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Fala assim: não vivamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Fala mais forte. Fala assim: não vivamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Fala para o irmão do lado: não vivamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-la. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Fala para o seu irmão: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Deus, nessa noite eu me coloco debaixo, Senhor, da Tua palavra, me coloco debaixo da direção do Teu Espírito. Ó Pai, que essa palavra venha edificar, ó Deus, as nossas vidas, que possamos, ó Deus, tomarmos posse, Senhor, dessas verdades, e possamos, ó Deus, vivermos a vida que o Senhor planejou, a vida que o Senhor, ó Deus, imaginou para nós, a vida que o Senhor sonhou para mim e para cada um dos seus filhos. Nessa noite, Pai, nós queremos tomar posse dessas verdades, queremos tomar uma posição na Tua palavra e vivermos o melhor que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Queridos, viver no Espírito, na verdade, é você aplicar os princípios da palavra de Deus. Porque tem muita gente que ele é muito místico, né? Ele pensa que viver no Espírito é aquela coisa assim, bem mística, né? A pessoa chega assim e já com o olho esbugalhado fala: ah, meu Deus, estou tendo uma visão aqui neste lugar, estou vendo os anjos. Não, irmão, isso não é viver no Espírito, né? Tem gente que pensa que viver no Espírito é andar 24 horas, né, ligadão, né? Não é isso. Viver no Espírito é você aprender a colocar em prática alguns princípios que eu vou colocar aqui nessa noite. Então nós precisamos entender algo. Deus disse a Adão que no dia em que ele pecasse, certamente morreria. Deus disse isso. Deus fez um homem e falou assim: Adão, o dia que você pecar, certamente você vai morrer.
Deus não deixou nenhuma dúvida. Ficou bem claro, né? A lei de Deus no Éden. Qual foi a lei de Deus no Éden? Que se o homem pecasse, certamente, com certeza, ele iria morrer. Adão pecou e a morte entrou no homem. Eu não sei se você já refletiu no velório. Quantos já foram em velório aqui? Velório é um negócio chato, né, irmãos? Não é? É um clima pesado, não é? Porque na verdade você começa a refletir algumas coisas. E de modo geral as pessoas não se conformam com a morte. Não é verdade? Ninguém aceita a morte como algo normal. Por quê? Simples. Porque Deus não criou o homem para morrer. Deus criou um homem para viver. Amém? Quantos podem dizer amém? Deus criou o homem para viver. O propósito central, original de Deus, sempre foi a vida eterna. Deus, assim como Ele é eterno, Ele planejou que os seus seres, que a sua criação, fosse a sua imagem e semelhança. Portanto, o plano original de Deus é que o homem fosse eterno, como Ele é eterno. Mas a morte entrou no homem. E o que é morte, irmão? O que é morte? Fala assim para o seu irmão, fala assim: morte é a ausência da vida. É simples a definição de morte, né? E o homem foi separado da presença de Deus. Por quê? Porque ele abriu as portas para o pecado e a morte entrou. E por que teve que haver separação de Deus? Porque Deus é vida. E a morte e a vida não podem permanecer juntos. Então houve a primeira característica da morte, foi a separação. A morte gerou separação do homem com Deus e de Deus com o homem. E, portanto, porque a morte e a vida não podem habitar juntos. Deus é vida. Mas Deus, querido, no seu amor, na sua misericórdia, Ele já tinha um plano para redimir o homem desse estado de morte e separação. Jesus, que é a vida, se tornou homem, e como homem passou pela morte, para que pudéssemos, através da sua morte, entrar na vida. Foi isso que Jesus fez. Ele se tornou homem, e como homem teve que passar pela morte, para que na sua morte nós pudéssemos desfrutar da vida de Deus. Querido, eu quero declarar nessa noite: você não nasceu para morrer, você nasceu para viver. E não só viver, mas você nasceu para viver a própria vida de Deus. Por isso que nós precisamos viver no Espírito, porque Deus é o Espírito. Amém? Amém ou não? Deus é Espírito, e nós precisamos viver no Espírito. Quantos estão tendo revelação, clareza nessa noite? Quando Deus fala que Deus é o Espírito, e precisamos viver no Espírito. Então, o apóstolo Paulo aqui em Romanos diz, no versículo 1, que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vira para o seu irmão, dá um sorriso bem grande para ele, fala assim: querido, já não há condenação. Já não há condenação sobre a sua vida para aqueles que estão em Cristo. Porque qual foi a condenação? Qual foi o juízo de Deus no Éden? A morte. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, já não há condenação, já não há morte.
O que Jesus diz no capítulo, lá no livro de João? Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que ainda esteja morto viverá. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida. Ele é a própria vida de Deus. E aqueles que estão em Cristo Jesus têm a vida de Deus, têm a vida do Espírito. Amém, querido? Então, você tendo revelação disso, você vai conseguir vencer com mais entendimento, com mais revelação acerca do pecado. Porque qual é, querido? Hoje o nosso desafio: termos uma vida santa, vencermos o pecado. Verdade, não é? Que pelo menos para mim é, irmão. Eu não sei se para você isso é algo importante, mas para mim é essencial. Vencer o pecado, né? Ter uma vida vitoriosa de santidade na presença de Deus, né? Isso para mim é muito importante, né? E eu quero trazer para vocês, para nós aqui nessa noite, né, alguns passos e algo que você precisa fazer para vencer o pecado. Outra coisa que você precisa entender, que nós precisamos entender, que o pecado sempre gera morte. Fala para o seu irmão, fala assim: o pecado sempre gera morte. O que diz lá em Romanos, capítulo 8, 23? Pois o salário do pecado é a... Então, Deus não mudou. No Antigo Testamento, lá em Gênesis, Deus já tinha deixado claro para Adão que o salário do pecado seria a morte. Sempre foi. Deus nunca mudou de opinião. Deus nunca mudou, né, os seus princípios. E na lei, né, dizia o seguinte: que quem pecasse deveria morrer. Ezequiel capítulo 18, 4. Coloca para mim lá, por favor. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. E a alma que pecar, esta morrerá. A alma que pecar, esta morrerá. Então nós podemos entender o que, querido? Que morte na Bíblia fala do pecado. Fala do pecado. Fala de separação, né? Mas a graça de Deus, querido, nos alcançou. Amém? Quantos foram alcançados pela graça de Deus? Não somos mais escravos da lei. Mas a lei é boa. Mas sem a lei não existiria a graça. A lei é boa. Agora, a vontade de Deus, preste atenção, a vontade de Deus é que nós vivamos no Espírito, uma vez que estamos em Cristo. Amém? Fala para o seu irmão que está do seu lado, fala assim: a vontade de Deus é que você viva no Espírito. Amém ou não? Por quê? Porque Deus planejou isso para nós, querido. Deus sonhou que nós vivêssemos eternamente com Ele. Precisamos entender que a carne tem uma mente. Então, voltando aqui para o capítulo 8 de Romanos, né? Fica aí no Romanos 8. A carne, ela tem uma mente, uma forma de pensar e agir. A carne, ela tem uma mente. E nossas atitudes, elas são geradas em cima daquilo que pensamos e falamos. A carne, ela tem uma maneira de pensar e de agir, né? E a palavra diz que quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne. Tem a mente voltada para a carne. Agora você pode me perguntar assim: pastor, o que é uma mente carnal?
O que é ter uma mente da carne? Uma mente carnal é a mente que ainda não foi transformada pela palavra de Deus. É uma mente carnal. É uma mente carnal, né? Toda pessoa nascida de novo já tem o Espírito Santo. Quantos são nascidos de novo aqui? Dá uma cutucada no seu irmão e fala assim: irmão, você é nascido de novo? Fala para ele: então eu tenho uma boa notícia para te dar. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Aleluia! Amém ou não? Você tem o Espírito Santo, querido. Eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Amém? Só que a mente é o X da questão. Porque deixa eu te explicar como é que funciona. Deus, Ele nos salvou. Nós somos espírito, alma e corpo. Quando você recebe Jesus, o seu espírito nasce de novo. Mas a sua alma não nasce de novo. A alma nasce de novo, irmão? Fala assim: não. A alma não nasce de novo. A alma, ela precisa ser o quê? Transformada, renovada pela palavra de Deus. Então, o que é, pastor? Uma mente carnal. É uma mente que não foi transformada ainda com a palavra de Deus. É uma mente natural. É uma mente carnal. Uma mente carnal é uma mente natural. Por quê? Porque ela não compreende as coisas do Espírito. Repita para o seu irmão. Eu gosto muito de fazer você repetir, porque quando você repete, você aprende. Fala assim: a mente carnal não compreende as coisas do Espírito. 1 Coríntios 2,14. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Presta atenção. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entender, porque elas se discernem espiritualmente. Deixa eu te dar um segredo aqui. Não adianta nós discutirmos algo espiritual com alguém que é carnal. Não adianta. Porque você vai falar, seus dentes vão cair, você vai ficar careca igual eu, e a pessoa não vai entender. Vai te chamar de louco, de doido. Quantos crentes eu já vi, irmãos, discutindo religião? E discute, e parará, e fala, e fica ali 1 hora discutindo religião com alguém que é carnal. Não vai entender. Não vai entender as coisas do Espírito, né? E outra coisa, você pode me perguntar: mas existe, pastor, crente carnal? Ixi! Muitos. E talvez, me desculpe, irmão, com muito amor e carinho, você seja um, só que você nunca percebeu. Em alguns níveis, em alguns aspectos, eu também me incluo. Já fui bastante carnal. Eu vou contar aqui uma situação que eu fui carnal, irmão. Esse dia eu fui carnal mesmo. Esse dia eu botei o boné de carnal e falei: não, eu sou mesmo, né? Não agi no Espírito. Fui carnal. Outra coisa importante que você precisa ter revelação é que a carne exerce domínio sobre aquele que a alimenta. Ou seja, quanto mais eu alimento a minha mente carnal, mais dominado eu estou por ela. Mais dominado. Então, a Bíblia diz que dentro de nós existe um conflito do seu espírito com a sua carne. É como que se fosse 2 cachorros.
Um branco e um preto. O cachorro branco é o espírito. O cachorro preto é a carne. Se você dá comida só para o cachorro preto, qual que é o cachorro que vai ficar mais forte? Qual é? O preto. Teve um que falou preto. É o preto, irmão. E aí você põe os dois para brigar, para ter o confronto. Quem vai sair ganhando? Hã? O preto. O preto vai destruir o outro. Vai comer ele inteiro. Por quê, irmãos? Porque se você alimentar a sua mente com as coisas da carne, você vai ser dominado por elas. Por exemplo de como alimentar a mente carnal. Pense mais nas coisas dessa terra do que no céu. É uma maneira de você alimentar a mente carnal, natural. A pessoa passa a viver baseado nas coisas dessa terra. E aí ele começa a entrar no ciclo vicioso. Do trabalha. Ah, eu preciso trabalhar. Eu trabalho. Eu vou para lá, e trabalha, e mexe, e corre, e vai para um lado, e vai para o outro, e estuda, e desce do ônibus, e pega o ônibus, e costura, e faz, e vai, e sobe, e desce, e arruma. Doido. Aí, chega 10 horas, ele pega o prato de boia e come. E aí, lá para as 11 horas, ele lembra que existe um Deus. E aí ele vai orar aquela famosa oração de 5 minutos. Né? Senhor, muito obrigado por esse dia, amém. Apagou. Dormiu. No outro dia, 7 horas da manhã, o despertador toca. E ele acorda na mesma alucinação. E corre para um lado, e corre para o outro, e vai buscando as coisas naturais dessa terra. As coisas daqui. Então, se você quer ter uma mente carnal, pense mais nas coisas da terra do que nas coisas do céu. É simples. Entende? Segundo, se você quer alimentar a mente carnal, fale tudo que vier na boca. Tudo que vier na sua mente você fala. Aliás, né? Fale tudo que vier na sua mente. Já percebeu que algumas pessoas, elas não têm domínio próprio? Quando já percebeu? Porque nós já sabemos que quem não tem domínio próprio tem demônio próprio. O que vem na cabeça, ele fala. E aí sai cada coisa, irmão. Sai cada besteira. E aí é crente, nós somos crentes, nós somos de Deus. Temos o Espírito de Deus dentro de nós. Mas por não andar no Espírito, por não guardar o nosso coração, a pessoa fala um monte de asneira, de besteira. Principalmente, daqui a pouco eu vou entrar aqui em alguns pontos, né, específicos da obra da carne. Fale tudo que vier na mente. Terceira coisa, né, terceiro exemplo de como alimentar a mente carnal. Preste atenção. Negocie a santidade. Não veja o pecado como pecado. Comece a pensar que o pecado é algo comum, é algo normal. Que o pecado não é tão perigoso assim. Que o pecado não faz tão mal assim. Então, é uma maneira que as pessoas, né, alimentam a sua mente carnal. No versículo 4 diz, Romanos 8,4. Vamos voltar lá para Romanos 8,4. Não é, na verdade,
é no 8, no versículo 8, não é no 4 não, é no versículo 8. O que diz lá no versículo de Romanos 8:8? Quem vive na carne não pode agradar a Deus. Quantos querem agradar a Deus aqui neste lugar? Você quer agradar a Deus? De verdade? Então, você precisa aprender a andar no Espírito. Porque não podem agradar a Deus, porque as obras da carne são contrárias ao caráter de Deus. Por isso que alguém, querido, que anda na carne, com a mentalidade da carne, com a mentalidade natural, ele não pode agradar a Deus. Porque as obras da carne são contrárias ao caráter de Deus, né? E algumas obras da carne que devemos abandonar. Já não estamos mais sob o seu domínio. Portanto, é um posicionamento que devemos tomar. Amém? Nós lemos lá no começo que aqueles que estão em Cristo Jesus, já não há mais condenação. Eu quero dizer para você, querido, que você não precisa mais, né, ter a mesma atitude, ter o mesmo comportamento de quando você era do mundo. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita dentro de você, e Ele já colocou tudo que é necessário para você vencer. Tudo. Amém? Tudo. Apenas é um posicionamento, né? Vamos ver aqui algumas coisas que nós devemos abandonar. Fala para o seu irmão, fala assim: irmão, é abandonar. Fala para ele: abandona essas coisas, irmão. Abandona. Gálatas 5,16. Agora nós vamos entrar aqui em algumas coisinhas importantes. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Já botou ali? Vamos aqui no telão, que daí você me acompanha. Digo, porém, andai no... Aonde que é para andar, irmão? E jamais satisfareis as concupiscências. O que é concupiscência? Que nome difícil. Os desejos da carne. Porque a carne milita, a carne briga, a carne guerreia contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, vírgula, se sois guiados pelo Espírito, quem é guiado pelo Espírito? Você não está mais sobre a lei. Amém? Versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas como? São. Aí vem uma lista: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora, e vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, primeira coisa, amada igreja, que nós devemos abandonar da nossa vida, porque se nós não abandonarmos, nós estaremos andando na carne, e quem anda na carne não agrada a Deus. Eu existo para agradar a Deus. Amém? Você pode dizer isso para o seu irmão, fala assim: meu irmão, você foi criado, você existe para agradar a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Amém ou não? Eu sei, irmão, que você existe para agradar a Deus. E
imoralidade, primeira coisa que nós devemos abandonar. Eu botei aqui só algumas, eu não botei aquela lista toda não. Coloquei algumas aqui que eu vejo importante. Imoralidade sexual. Tem que o quê? Abandonar a imoralidade. Exemplo, namoro. Namoro, irmão. Disfarçado. Porque deixa eu te falar, querido. Você que é jovem. Presta atenção. Quantos jovens tem aí? Diga amém, aleluia. Quantos jovens solteiros? Diga glória a Deus. Quantos estão desesperados para casar? Diga aleluia. Tem uns desesperados aí. Presta atenção. O namoro, querido, é igual o carrinho de supermercado, com a roda quebrada. Você marca ele nesse rumo aqui, ó, ele vai mutuando na prateleira. Não tem jeito de você segurar. Ele vai dar problema. Então, não é possível, preste atenção, namorar e andar no Espírito. Porque uma hora você vai dar lugar à carne. E você vai desagradar a Deus. Muito. Muito. Porque, irmãos, nós não podemos nos enganar nós mesmos. O problema é que às vezes a gente tenta nos enganar, né? Igual aquela história daquele cara, me engana que eu gosto. Né? Nós tentamos nos enganar. Não, eu vou namorar aqui, eu vou beijar na boca aqui, mas não vai acontecer nada não. Será que não, irmãos? Desde os tempos antigos até hoje é a mesma coisa. Você bota um homem e uma mulher juntos, sozinho, você sabe o que acontece. Você sabe o que acontece. Então, nós devemos, querido, abandonar a imoralidade sexual dentro de nós. E aí nessa imoralidade sexual entra um monte de situações, né? O camarada que passa na rua, vê uma mulher bonita e olha. Isso eu estou falando do crente, irmão. Não estou falando do ímpio, não. Estou falando de que existem crentes que olha, né? E ainda fala assim, né? Misericórdia. O sangue de Jesus tem, ele tampa só um olho. Ele está assistindo televisão, aí ele muda o canal. Aí está na época do carnaval, tá as mulheres dançando, requebrando, ele está amarrado, Jesus. Misericórdia. Imoralidade sexual. Outra coisa que nós devemos abandonar, idolatria. Fala para o seu irmão, idolatria. Irmãos, quantos ídolos nós temos hoje no nosso mundo? Vários ídolos. Né? Ontem o nosso querido irmão Gilmar trouxe uma palavra poderosa aqui no Aviva Jovem sobre o ídolo, né? Os ídolos que têm roubado as pessoas da presença de Deus, de adorar a Deus verdadeiramente. Irmãos, e quantas pessoas, crentes carnais, que têm ídolo? Você quer ver eu falar um ídolo que as pessoas morrem por ele? Sabe qual é? Dinheiro. As pessoas dão a vida por quê? Dinheiro, irmão. Aí a gente começa a entender se a gente está andando no espírito ou se a gente está andando mais na carne. Vigília, sexta-feira, começa meia-noite e vai até 6 horas da manhã. Oh, aleluia. Aí vem alguns irmãos. Mas se de repente aparecer uma proposta para você trabalhar das meia-noite, da sexta até 6 horas da manhã, para ganhar 10 mil, você trabalha sem reclamar. Irmão, você dá a sua vida. Não, 10 mil? Meu Deus! Eu quero é agora. Onde é que tem? Onde é que está acontecendo isso? Me fala. E arruma mais umas 10 vagas, que eu conheço mais 10 amigos meus que estão precisando também.
Não é assim, irmão? O dinheiro pode se tornar um ídolo na nossa vida, né? Bens, patrimônio e etc e tal. Isso, idolatria é obra da carne. Terceiro, ódio, discórdia, ciúme, ira e egoísmo. Egoísmo. Ira é obra da carne. Quem anda irado, nervoso, não agrada a Deus. É aqui que eu vou entrar, que eu vou contar a história. Que um dia eu andei na carne. Um dia eu estava descendo ali a Couto Magalhães, levando a minha filha para o médico, no carro. E aí eu encontrei meu pai, e aconteceu que minha esposa e minha filha foram para o carro do meu pai, e eu fiquei sozinho no meu carro. Aí eu desci na avenida, tranquilo, irmão. De repente veio um cara de bicicleta, andando de uma roda. E ele veio para o meu rumo. Eu falei, meu Deus do céu, vou atropelar o cara. Eu pisei no freio. E o cara veio andando assim, e parou pertinho de mim. Pá! Ele olhou bem para minha cara e falou assim, o que foi, ô carequinha? Irmãos, esse dia eu desci do carro. Eu sapateei. Vem cá, rapaz. Vem cá, seu vagabundo. Seu não sei o quê. Seu... Falei um monte de besteira pro cara. Eu já vi pessoas... Desce da cruz quando ele fica nervoso. Quantos já viu? Quantos conhecem alguém assim, irmão? Aqui não tem isso não, né, irmão? Aleluia. Né? Brigas no casamento, irmão. Com muito amor e carinho. O casal está brigando demais. Tem alguém andando na carne. Tem alguém que está na carne. Quando não é os dois. Né? E aí começa. Um apaga a luz, o outro acende. Pum. Quero ficar acordado. Não, mas eu quero dormir. Apaga a luz, não. Eu quero que a luz fique acesa. Não, eu quero que a luz fique apagada. Tum, apaga a luz. Acende a luz. Irmãos, eu já vi. Aí começa sapato voando. Né? E briga, irmão, que vai, falta e para agressão física. Nervoso, briguento, brigão, mulher briguenta. Salomão diz que é melhor viver no deserto do que viver ao lado de uma mulher briguenta. Mulher rixosa, que reclama, que briga, que fala. Não para, irmão, parece uma metralhadora disparada. Briga, ciúme, gente ciumenta, né? Fica com ciúme porque lá na célula, aí chegou um irmão novo, aí o líder, é óbvio, ele tem que dar atenção para os mais novos. Aí ele deixa um pouquinho de canto os mais velhos e vai dar atenção para os mais novos. Aí o crente carnal comendo, esqueceu de mim. Olha lá, ó, nossa. Estou aqui dando minha vida, agora só pensa na fulana, no ciclano. Ciúme. Né? Egoísmo. Só pensa nos meus, no meu plano, no meu sonho, na minha empresa, na minha vida. É só eu. Egoísmo. Está andando na carne. Está desagradando a Deus. Quantos estão compreendendo nessa noite? Eu estou falando para você, mas para você entender, né, e para você realmente abandonar essas coisas. Amém, irmãos? A mente carnal não leva a sério os princípios de Deus. Não leva. A mente carnal não leva a sério os princípios de Deus. Por exemplo, Sansão não levou a sério o pecado e ficou cego. Sansão, o que ele fez? Ele brincou com Deus.
Foi ou não foi? Ele ficou lá brincando com Dalila. Ah, Dalila, minha força, se você me amarrar com 7 cordas, não sei o quê, você vai me vencer. Aí Dalila foi lá, amarrou e pá. Não, Dalila, sabe como é que é? Se você me der um copo de leite quente. Não, isso não falou não, irmão, brincadeira. Eu perco as minhas forças. Até que ele falou, irmão, que o negócio, a unção, estava no voto que ele tinha feito com Deus de não cortar o cabelo. Brincou, não levou a sério e pecou e ficou cego e morreu. Percebe que essas pessoas que eu vou falar aqui, todas elas morreram, menos uma aqui que Deus teve misericórdia dela. Sansão foi o um. Miriam não levou a sério a autoridade espiritual e ficou leprosa. Essa não morreu não, essa Deus teve misericórdia dela, né? Depois ela foi curada, né? Por quê? Porque ela teve uma mente carnal. Miriam falou, não. Já viu alguns crentes assim que tem ainda uma mente carnal? Fala assim, não é assim também não, rapaz. Deus fala comigo também. Tá pensando o quê? Deus só fala com Moisés? Não, eu ouço de Deus também. Que é isso? Que negócio é esse que Deus só fala com fulano? Não, Deus fala comigo também. E outra coisa, Moisés também não é essa bola toda que ele está achando que ele é não. Aí ele se levantou contra a autoridade de Moisés. Aí ela ficou leprosa. Aí ficou leprosa. Porque ela tinha uma mente carnal. Outra, 2 camaradas chamados Ofni e Finéias. Não levou a sério o sacerdócio. E morreu também. Ficou brincando com Deus. Com aquilo que era sagrado diante de Deus. E Ananias e Safira também não levou a sério a santidade de Deus e morreu. Então, como vencer as obras da carne e andar em vitória? Vou te passar aqui 4 passos, 4 pontos para você vencer as obras da carne e andar em vitória. Primeiro, renovando a mente com a palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, vamos ler ali que aí todo mundo acompanha na mesma versão. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma mente envelhecida, uma mente que não exercita, que não muda com a palavra de Deus, querido, é uma mente carnal, é uma mente natural. Ele não compreende as coisas do Espírito. E aí eu quero fazer um parênteses aqui, entrar no discipulado. Você que é discipulador, nós que somos discipuladores, nós precisamos orar para que os nossos discípulos renovem a sua mente e tenham percepção espiritual, que eles enxerguem as coisas espirituais. Porque se ele não tiver revelação, querido, não vai surtir efeito. O discipulado não vai cumprir o propósito dele. Por quê? Porque o discípulo ele vai ouvir aquelas verdades, mas ele não vai conseguir colocar em prática, porque não tem revelação. Revelação. Você já percebeu que existem pessoas que você fala a mesma coisa 1, 10, 20, 30, 50, 100 vezes.
A mesma coisa. Querido, você precisa andar mais em amor. Você está muito nervoso, né? Você precisa perdoar mais. Você está andando com falta de perdão. Aí você fala. E ele não entende. Aí o discipulado é essa semana. Aí na semana que vem ele briga de novo. Aí no discipulado fala: querido, mas você precisa andar em amor, andar em perdão. Amém? Você entendeu? Entendi. Semana que vem ele peca de novo. No mesmo pecado. Mas é porque ele quer, irmãos? Não. Eu descobri que não. O discípulo, ele peca no mesmo pecado, não é porque ele quer, é porque ele não tem revelação das coisas espirituais. Por quê? Por ter uma mente ainda que não foi transformada. Falando, segundo ponto, como vencer as obras da carne e andar em vitória? Falando as verdades daquilo que realmente eu sou em Cristo. Então, como é que funciona na prática? Presta atenção, isso é muito precioso. Isso é muito importante. Você tem que começar, querido, a ler a palavra de Deus e a falar as verdades que Deus diz que você é. Amém? Amém ou não? Você precisa falar. Você precisa declarar: eu tenho o Espírito de Deus na minha vida. Eu sou santo como o Senhor é santo. Amém? Já não há mais condenação sobre a minha vida. A palavra diz e declara: Senhor. Eu achei interessante o pastor Eibe falando algo muito interessante, que ele disse que estava lutando, sabe, com algumas áreas na vida dele, e ele começou a praticar isso. Ele começou a ler a palavra, começou a declarar a palavra. E teve um dia que ele foi orar no quarto dele, com muito temor, com muita reverência. Sabe o que ele fez? Ele colocou a Bíblia no chão, subiu na Bíblia e ficou em cima dela, e falou para Deus: Deus, eu estou em cima da sua palavra. Se a sua palavra afundar, eu afundo junto, mas eu estou em cima dela. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Quem crê nisso, aplauda o Senhor bem forte, aleluia. É isso, irmão. Nós precisamos declarar a palavra, e viver, e profetizar. Porque uma mente carnal, no momento da circunstância, no momento da adversidade, ele abre o bocão e fala: ah, não vai dar certo. A mulher vira para o marido e fala assim: você nunca muda, você nunca vai mudar. Aí, falou, nunca vai mudar, nunca dá certo, você nunca vai para frente. Olha as palavras que saem. Você já viu uma palavra que a gente fala assim, irmão, muito normal, e na verdade é uma palavra que nós não podemos falar? Estou morto de fome. Olha aí o que você está falando. Estou morto de fome. Morte, né? Lá em Provérbios diz que do fruto da nossa boca nós iremos colher. Do fruto da nossa boca. Então nós devemos falar as verdades daquilo que realmente eu sou em Cristo. Faça uma lista daquilo, das promessas de Deus para a sua vida, daquilo que você é, e comece a orar, e comece a profetizar e declarar todo dia essa palavra. Você vai renovar a sua mente, e você vai andar no Espírito, e você vai ser de fato e de verdade mais que vencedor. Amém? Terceiro, crer na palavra e perseverar crendo. Eu preciso crer, querido. Eu preciso aplicar no meu coração em crer na palavra de Deus. E não desanimar. A Bíblia diz que os homens, né, que nós herdamos as promessas de Deus pela fé e pelo longo ânimo, pela perseverança. Amém? Vira para o seu irmão e fala assim: irmão, você não vai desistir.
de renovar sua mente, de andar no Espírito. E o quarto, orar e jejuar. Pergunta para o seu irmão: irmão, como é que está seu tempo com Deus? Eu já fiz uma pesquisa. Só que eu não divulguei essa pesquisa não. Essa pesquisa é só minha. Toda pessoa que anda estressada, nervosa, braba, brigando, está orando pouco. Estou cansado, estou morrendo. Como diz o Tiririca, eu quero morrer. Estou morrendo. Está orando pouco. É um fato, irmão. Amém? Orar e jejuar faz parte de uma vida no Espírito. Se você quer andar no Espírito, você precisa aprender a ir para o seu quarto, dobrar o seu joelho e colocar a sua vida diante do Senhor. Porque eu entendi algumas coisas. Eu entendi, queridos, que existem situações na nossa vida que eu posso resolver. Mas existem situações na minha vida que só a oração vai resolver. Eu entendi que tem coisas na minha vida que eu posso fazer. Mas eu entendi que existem coisas na minha vida que só o jejum vai fazer. Entendeu? Existem situações, existem áreas na minha vida que é só através da oração e do jejum e andar no Espírito. Queremos compartilhar alguns textos para você renovar a sua mente. Coloca lá para mim, por favor, querido. Gálatas capítulo 5, 24. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Vamos ler lá no projetor, porque daí todo mundo lê igual. Olha o que diz esse texto, irmão. Esse texto é precioso. Quantos aqui estão em Cristo Jesus? Amém. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Esse crucificaram aí está no passado. Já crucificou. Já morreu. Não é que vão crucificar a sua carne. Crucificarão a sua carne. Não. Já crucificaram. Já ficou para trás. Então você precisa colocar isso em prática na sua vida. Que os que são de Cristo já crucificaram a carne. E se eu ando no Espírito, se eu vivo no Espírito, eu preciso andar também no Espírito. Romanos 8:1, de novo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Diz: agora, pois já não há condenação, nenhuma condenação, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Querido, você precisa se apropriar dessa verdade. O diabo não pode mais te condenar. Amém? Fala para o seu irmão, fala assim: irmão, você não precisa mais ficar com medo do diabo, do inferno. Não precisa mais. Por quê? Porque já não há mais condenação sobre a sua vida. Amém? Você precisa pegar essa palavra, querido. Quando o diabo vir te condenar, quando o diabo vir falar para você: não ora não, não precisa orar não, não pede perdão não, Deus não vai te ouvir, ou você vai pedir perdão, amanhã você vai pecar de novo. Não adianta,
O diabo fica assim na cabeça da pessoa. Não adianta. Ser crente não dá conta não. Você não dá conta de ser crente não. Aí você vai pegar a palavra de Deus, abre no Romanos capítulo 8, vai virar para o diabo e falar assim: já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você não pode mais me condenar, Satanás. Você perdeu na minha vida, e eu vou tomar uma posição, e eu vou buscar o Senhor, porque Deus me ouve, Deus me responde. Eu sou filho de Deus, eu sou nova criatura. Aleluia! Você precisa entender isso, porque se você ficar lá, sou pecador mesmo, não dou conta não. É o crente galinha da Angola. Estou fraco. Fala, não, irmão. Levanta a sua cabeça. Eu falo para os meus discípulos que às vezes nós damos lugar à carne e nós pecamos. Mas você precisa se levantar, colocar os seus pés na rocha, erguer as suas mãos e dizer: eu sou de Deus, eu estou na mão de Deus, nada poderá me arrebatar do amor de Deus, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o porvir, nem o passado, nada poderá me separar do amor de Cristo Jesus. Nada poderá me separar. É viver essa verdade, é tomar posse dessa verdade, é renovar a mente com a palavra de Deus e declarar e falar. Amém? 2 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, 12. Segunda Coríntios 2:12. Desculpa, 1 Coríntios. Confundi todo mundo agora. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Olha o que a Bíblia está afirmando. A Bíblia está afirmando: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus foi dado gratuitamente. Você não tem o Espírito do mundo, você tem o Espírito de Deus. Amém ou não? Você tem o Espírito de Deus, querido. E se eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho todas as coisas. Eu posso vencer o pecado, eu posso andar em vitória, eu posso multiplicar, eu posso ter discípulos, eu posso fazer a vontade de Deus. Aleluia. Porque todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Aleluia. Todas as coisas. E aí você começa a tomar posse dessas verdades. Porque Satanás, ele quer que nós tenhamos uma mente natural, uma mente carnal, afundada no pecado, nos desejos da carne. Mas Deus já nos deu, irmão, tudo que nós precisamos através de Cristo Jesus. Você já tem tudo que você precisa na pessoa de Jesus, que habita dentro de você. Amém? O Espírito Santo habita dentro de você. Eu quero declarar nesses dias na sua vida, você que tem passado por lutas, você que tem passado por situações difíceis na sua família, no seu casamento, o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Ande no Espírito. Como andando no Espírito? Declarando a palavra, profetizando, orando, jejuando, adorando a Deus. E você vai ver que a sua vida, que a minha vida, vai ser uma vida abundante, uma vida de vencedor. Amém, querido? Quero que você se coloque de pé nessa